E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana e Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos chegando para essa aula de matemática maravilhosa. Ó, sei que vocês estão acordando agora, primeira aula do dia, a mente ainda está meio confusa, você não sabe se está com fome, se não está, o estômago já reclamou, o corpo está ruim, você não sabe o que está acontecendo. Vou te dar uma dica sensacional, tá? Aprendi há muitos anos atrás. Beba água. Assim que você acorda, se você conseguir beber pelo menos lá meio copinho d'água, isso faz com que ative seus órgãos internos, tá? O seu corpo vai entender, olha, eu acordei, tá na hora. Isso faz com que o seu sono termine, que a sua fome, né, comece lá para você conseguir tomar o seu café com mais apetite, que seja algo mais agradável, e o seu cérebro começa a receber mais oxigenação. Faz com que você pense melhor e o seu dia vai ser muito melhor. Então, assim que você acordar, beba água. Não precisa beber muito, pode ser um pouquinho só, mas beba água. Faz muito bem para a saúde, tá? Olha só, vou corrigir as atividades enquanto vocês estão aí acordando, tá? Pegue a sua apostila. Vamos pensar no que aconteceu aí de ontem para hoje na matemática e estamos terminando. Vou passar hoje a última atividade dessa apostila, tá joia? Vocês vão gostar, tenho certeza que vão. Vou fazer um esquema muito legal para vocês ficarem felizes para a próxima aula. Ó, pega a sua apostila, página 100. Página 100 eu passei duas atividades, atividade 16 e 17. Eram atividades fáceis porque era para calcular ângulos internos e a partir daí chegarem mais alguma conclusão. E eu quero levar vocês lá para vocês entenderem isso, tá? Olha só, eu já desenhei aqui a atividade número 16, ela tem um pentágono desenhado, tem duas retinhas cortando esse pentágono, né? Uma delas é essa que começa no ponto C, ó, essa daqui. Observe que ela faz um ângulo de 90 graus aqui, ó. Professor, como eu posso ter certeza que esse ângulo é de 90 graus? A atividade falou isso? Não falou que o ângulo é de 90 graus, mas ela falou que essas são as bissetrizes. Se é uma bissetriz, ó, ela corta o ângulo ao meio. Aqui está cortado ao meio. Se corta o ângulo ao meio, esse lado aqui, que é o lado lado AE, ele está sendo cortado ao meio, formando uma perpendicular. Então, eu tenho certeza que o ângulo é de 90 graus. Isso também acontece aqui embaixo, ó. Também é formado um ângulo de 90 graus. Show? Conseguiu visualizar isso? Bem tranquilo, não é? Lembra que na aula de ontem nós calculamos ângulos internos de um pentágono? Eu falei para vocês, gente, quando estiver fazendo pentágono, a gente já fez tantas vezes que provavelmente você já decorou. A soma dos ângulos internos de um pentágono, 540 graus. Então você pode utilizar esse número sem precisar calcular. Para aqueles que ainda têm dúvida, a soma dos ângulos internos de um pentágono, ou seja, uma figura de 5 lados, 5 menos 2 vezes 180. 3 vezes 180, 540 graus. Então, a soma de todos os ângulos, 540. Quer dizer que este ângulo aqui, ó, este aqui, este e este. Todos os 5 que eu fiz em azul, 540 graus. Eu vou dividir 540 por 5, porque eu não quero todos, eu quero só um. Eu estou dividindo por 5. O resultado, 108, ok? Dá exato, não sobra nada. 108 graus. Quer dizer, então, que esse ângulo aqui que está na letra E mede 108 graus. Aqui embaixo também, 108 graus. Correto? Lindo, maravilhoso, não é? A gente também fez dois ângulos aqui, que são esses quadradinhos aqui, ó, que medem quanto? 90. Aqui em cima também mede 90. Agora só falta esse que está em amarelo. Agora que vem a parte inteligente da questão. Se você observar, essa figura, que figura é formada por esses pontos aqui, ó? Quantos pontos eu estou desenhando? Observe que eu desenhei 5 pontos. Essa figura aqui também é um pentágono. Como essa figura é um pentágono, quando eu somar todos esses ângulos que estão em azul mais o alfa em amarelo, também tem que dar 540. É o mesmo cálculo, a mesma coisa. Então, você pode escrever uma expressão se você quiser. Então, alfa mais 90 mais 90, 180. 108 mais 108, 216. Ou seja, a soma desses ângulos forma um pentágono 540 graus. Olha como ficou fácil agora. Alfa mais 180 mais 216, 396. Igual a 540. Alfa é igual a 540 menos 396. Continha linda, não é?
Alfa é igual a 144. Fluiu somente? Então, descobrimos o valor de alfa? Olha aí. É fácil de fazer, tá? Basta a gente ter aí a noção. Esse tipo de cálculo é muito comum lá no ensino médio, muito mesmo, tá? Os alunos do ensino médio estão fazendo isso com muita frequência. Eu não estou com a apostila aqui, senão eu ia mostrar para vocês alguns cálculos assim. O pessoal do segundo ano está pirando lá porque tem muita figura geométrica para calcular ângulo, tá? E a gente faz muito cálculo assim. Vocês vão gostar muito do ensino médio, eu tenho certeza disso. Ó, próxima atividade 17, tá? O que está falando na atividade 17? A gente vê um pedaço de uma figura. Esse pedaço é de um decágono. Gente, o que é um decágono? Uma figura que possui 10 lados, década. Como que eu calculo a soma dos ângulos internos de um decágono? Por que eu vou fazer isso, professor? Porque eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. Os ângulos internos do decágono. Se eu fizer o cálculo, eu vou descobrir isso. Gente, agora eu quero te lembrar de uma outra parte da matéria. Vocês se lembram que algumas aulas atrás eu falei que qualquer polígono regular, a soma dos ângulos externos tem que dar 360? Qualquer um, o decágono, o octógono, o heptágono, todos eles, quando eu somar os externos, 360. Quer dizer então que esse ângulo verdinho aqui, ó, que é o ângulo externo, observe, ó, eu tenho um ângulo todo aqui, correto? Que forma 180. Esse pedacinho aqui, ó, que eu colori de verde, é um ângulo externo. E aqui também, ó, ângulo externo. Quanto que mede o ângulo externo de um decágono? 360 dividido por 10. É o cálculo mais fácil que você vai fazer na sua aula de hoje. 36. Esse mede 36 e esse mede 36. Quanto que mede esse aqui de cima, ó, que é igual ao x? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Quanto que mede ele? Como é que eu faço para descobrir isso, professor? Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180? Nós temos 3. Eu tenho 36 mais o x, que eu não sei, tem que dar 180. 72 mais x igual a 180. Olha aí, que cálculo simples. Quanto que vale x então? X vale 108. Show? Tranquilo de fazer isso também, né? Quando a gente tem essa ideia do ângulo externo, ou você poderia calcular um ângulo interno também. Alguém fez diferente? Comenta aí pra mim e fala como você fez, se você chegou nesse mesmo resultado. Tá joia? Pode falar aí que eu tiro sua dúvida caso tenha surgido durante o seu método. Tem outras maneiras de fazer essa atividade. Vamos prosseguir? Agora você vira a apostila aí de página, vamos para a página 101, atividade 19. A atividade 19 seria interessante você utilizar um compasso, como eu disse para você, tá? Olha só, eu não consigo usar um compasso utilizando a minha caneta, tá? Para que serve o compasso, né? Ele é em formato assim de um Vzinho de cabeça para baixo e você deve desenhar círculo, não é? No compasso não é para desenhar círculo? Então eu vou pegar aqui aqui no tablet e vou desenhar uma circunferência, ó, ao redor desse ponto. Eu vou tentar ser o mais próximo do centro. Acredito que eu vou conseguir. O pontinho amarelo, o que eu estou tentando fazer aqui, que é o ponto C, ele será o centro da minha circunferência. Eu estou utilizando as linhas quadriculadas para acertar. Ok? Ó, terminei. Vou fazer outro. Olha aí, do mesmo tamanho. Por que eu fiz outro, professor? Agora, o ponto B será o centro. Quando você utilizasse o seu compasso, seria mais ou menos essa ideia que eu queria que você fizesse, tá? Algo assim. O meu desenho e o seu talvez não estejam na mesma proporção, tá? Talvez não estejam na mesma proporção. Mas eu quero te dizer que tem que ficar muito parecido com isso, tá joia? Quando você desenhar esses dois círculos ao redor dos seus dois pontinhos aí, observe que esses círculos se encontram em dois locais. Primeiro se encontram aqui e se encontram aqui. Esses dois pontinhos aí que eu acabei de desenhar, esses pontos estão equidistantes de C e B. Eles estão à mesma distância, como eu expliquei na aula de ontem. Ó. Eles estão a essa distância igual.
essa distância e essa distância. Essas 4 distâncias aí são as mesmas, então eles são equidistantes, tá joia? Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu apagar a circunferência também para você enxergar isso melhor, ó. Nós fizemos 2 pontos cor-de-rosa. Esses 2 pontos estão equidistantes, tá? Então era isso que você precisava fazer aí no seu caderno. Próxima atividade. Essa atividade, que é a atividade 23, você tem que traçar a mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz é a linha que divide o lado ao meio. Para adiantar, eu já fiz uma marcação branca mostrando o meio do lado. Mas como que eu vou fazer isso, professor? Pega a sua régua, coloca aí na sua apostila e mede aí. Ah, tem 2 centímetros, então o meio é 1. Tem 3 centímetros, então o meio é 1,5. Sempre divide no meio, tá? Lembrando que o primeiro número da régua sempre no 0, tá? Começa no 0. Então, ó, pontinho branco aqui é a mediatriz. Então você vai lá em cima no vértice, ó, aqui em cima, ó, no vértice que eu acabei de marcar de rosa e vai traçar do vértice até o pontinho branco, ok? Mediatriz. Agora, aqui, ó, desse lado esquerdo, marquei o pontinho rosa e vou ligar na linha branca que está logo na frente, que será a mediatriz desse lado. Mediatriz, ok? E a última mediatriz aqui, ó. Quando você traça as mediatrizes, observe que foi formado um pontinho aqui no meio. Ó. Esse pontinho tem nome, tá? Alguém lembra disso aí? Lembra dessa parte da matéria? Esse pontinho lindo, maravilhoso? Comenta aí no vídeo, tá, gente? Eu quero interagir com vocês, quero que vocês falem. Infelizmente a aula não está podendo ser ao vivo por causa da internet, mas de qualquer maneira eu quero que vocês comentem, tá? Próximo, mais uma vez, vou traçar as mediatrizes. Segue o mesmo conceito. Pega a régua, mede exatamente a metade do lado e liga o vértice a esse ponto. Então, pega a régua e marca a mediatriz. Quem sabe um dia, né, eu tenho uma lousa digital que transmite isso aí. Olha aí, mais uma vez, encontro das mediatrizes. Show? E para terminar, nós temos aqui um triângulo obtusângulo escaleno, lindo. Vamos traçar as mediatrizes. Deixa eu mudar a cor aqui da linha, porque agora ele é rosa. Primeira linha traçada. Segunda linha traçada. E para finalizar o meu desenho lindo, maravilhoso, terceira linha traçada. Tenho aí o encontro das mediatrizes também, ok? Era para fazer exatamente esse processo, encontro das mediatrizes nos 3 desenhos. Eu espero que você não tenha dúvidas nesse processo, tá? Olha só, terminamos. A aula de hoje vai ser uma correção de atividades. Nós não temos mais atividades para estudar nessa apostila, tá? Nós estudamos toda ela, terminamos, ainda bem, tá? A gente já precisava ter passado para outra. Só que nessa troca diminuiu muito a quantidade da aula de matemática. Nós tínhamos 5 aulas por semana, caiu para 1 aula, depois foram para 2 aulas por semana, ou seja, diminuiu 80% de carga horária minha. Então ficou muito complicado prosseguir com a apostila. Olha só, a próxima parte da apostila você vai perceber que é um teste, tá? É um teste com muitas perguntas por sinal. Qual é a ideia aqui que eu quero que vocês façam desse teste? Passa de página aí para você conseguir perceber isso, tá? Você vai perceber que são 16 atividades, tá? Nós não vamos fazer todas elas, a gente não precisa fazer todas elas. Nós vamos fazer algumas delas, nós vamos fazer 10. Hoje, qual é a atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer 5 e na próxima aula nós vamos fazer mais 5, tá joia? Nós vamos fazer 10. A ideia é que vocês façam 5 hoje e 5 na próxima aula, sendo da mesma matéria. Por que essa divisão? Porque nós vamos fazer assim? Porque aí eu tenho tempo de ajudar vocês a terminar, porque essa será uma atividade avaliativa.
tá? Vocês vão me enviar, eu vou colocar a atividade avaliativa do 8º ano lá no sistema, na hora que vocês tirarem foto e me enviar, marcar diferenciado lá, que será uma atividade avaliativa, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Então, hoje, quarta-feira, vocês terão hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, para finalizar essa atividade, beleza? Até segunda-feira, na hora da aula, você já tem que ter me enviado ela. Então essa será tanto a atividade de hoje, quanto a matéria da próxima aula, que será a mesma matéria. Então, tem dúvida? Não entendeu alguma matéria? Eu vou deixar a aula de sexta-feira para tirar dúvidas, tá? Então, se a internet estiver funcionando, a gente faz uma live para tirar dúvida dessa matéria, para finalizar a apostila, para não ficar dúvida nenhuma. Então, pega a sua apostila, dá uma folheada aí, ó, você vai ver que essa atividade aqui, esses testes, eles são uma revisão de tudo. Então, ficou na dúvida? Anota, fala, porque eu tiro dúvida na sexta-feira, na aula de sexta-feira, tá joia? Por favor, hein? Não se esqueça. Então, nós vamos fazer, ó, marca aí, página 102, ok? Página 102. Nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Por favor, pule a número 5 e a número 6, tá joia? 1, 2, 3, 4. Pule a número 7 também, ó. 8, 9, 10, 11. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11. Ok? Já foram 8. Muda de página de novo. Nós vamos fazer a 13 e a 16. 13 e 16. Por que eu escolhi essas? Porque algumas falam de segmentos, algumas vão falar de figura geométrica em si, algumas falam de ângulos, algumas vão falar de diagonais, soma de ângulos internos. Então, tem um pouquinho de cada coisa aqui para vocês fazerem. Ficou na dúvida, não se esqueça de mandar o seu recado para mim, tá joia? Ó, dá presente aqui embaixo no vídeo, deixa seu comentário, seu like, por favor, hein? Vamos interagir. Ó, beijo no coração, até a próxima aula, bons estudos, boa atividade, tá joia? Tchau, tchau!